Eu gostaria, doutor Vitor, que o senhor colocasse a questão de uma droga que é muito deletéria e que cria uma dependência muito rápida e que também é muito barata, que é o crack, que parece que é a maior praga nesse mundo das drogas pela rapidez com que ele cria o dependente. E se o governo federal tem alguma política para lidar com essa questão? Rubens, este é um tema hoje que tem sido debatido em cada município, em cada estado e nacionalmente no país. Tenho rodado o país, tenho ido às capitais, tenho ido ao interior, passei o dia hoje aqui no interior de São Paulo, em visita a prefeituras, em visita a comunidades terapêuticas, a equipamentos de saúde, e fundamentalmente o tema central desses debates tem sido o crack. Há um componente, e eu agradeço a intervenção, Januário, porque você trouxe um elemento aqui muito importante. O tratamento para a cocaína hoje, para o dependente químico de cocaína, e o crack se inclui, na medida em que o crack tem como matéria-prima para a sua elaboração a cocaína, o tratamento para a cocaína hoje é um desafio para a ciência. Aqui no Brasil e em todo o mundo. Também assim nos Estados Unidos, também assim na Europa. Seja a cocaína inalada, ou seja a cocaína fumada, na forma de crack, tem sido um enorme desafio para a ciência de que maneira encontrar tratamentos eficazes. E as respostas ainda nós estamos na expectativa de bons resultados, porque não encontramos ainda esses bons resultados. Qual é a política que deve ser desenvolvida? Uma política de acolhimento com dignidade, seja na área da saúde, seja na área de assistência social. Nós temos apontado isso e, a propósito, Rubens, fizemos na semana passada, aqui em São Paulo, organizado pela OEA, um encontro com os países do Cone Sul, justamente para tratar da cocaína fumada, justamente para tratar do crack. O crack é assim denominado aqui no Brasil, mas no Uruguai o que se consome é a pasta base, na Argentina um produto semelhante ao Brasil que se chama Paco, na Colômbia bazuco, e há algumas variáveis entre elas, mas o resultado é o mesmo. Uma desorganização enorme da vida de quem consome de forma abusiva esta droga, com graves consequências para os relacionamentos familiares, pessoais, da comunidade daquele usuário, e com um grave problema de natureza social. Eu tenho dito hoje que a questão da dependência do crack é, sobretudo hoje, um problema social. Muitas das pessoas em situação de rua, com baixa escolarização, com baixa capacidade profissional, com dificuldades de ingressar ou retornar ao mercado de trabalho, para aqueles que conseguem a muito custo um processo exitoso na sua recuperação. Por isso que, como mencionaram aqui os dois ex-secretários do município de São Paulo, a Alda Marco Antônio e o Januário, esta combinação entre saúde e assistência social, sem dúvida, é o que o país tem para oferecer e é o que o país deve oferecer. Assim tem sido também com os países vizinhos. O encontro que fizemos entre os países do Cone Sul, há poucos dias, aqui na cidade de São Paulo, revelou isso. As pesquisas que os países produziram e que o Brasil também produziu, mostrou um usuário de crack fortemente com grave problema social. Dentro desse cenário, nós temos, dentro do governo federal, um programa, que é o programa Crack, é possível vencer. Esse programa atua em 3 eixos: prevenção, cuidado e segurança. Nós temos várias ações dentro desses 3 eixos e este programa parte de um pressuposto: a pactuação com estados e municípios. Não é possível, especialmente nesta área, desenvolver uma política pública se não houver o comprometimento de todos os gestores, do nível federal aos níveis estaduais e municipais. O programa hoje tem incrementado recursos na área de saúde, na área de assistência. A Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, e aqui destaco 2 pontos, não vou me alongar. O primeiro, vocês citaram aqui o investimento em comunidades terapêuticas.
O programa tem várias ações na área de saúde, na área de assistência social, o financiamento de CAPs, de leitos de hospitais gerais e também o financiamento em comunidades terapêuticas, que hoje está a cargo da nossa secretaria. Nós temos hoje, felizmente, 6.500 vagas financiadas em todo o país. Este número vai aumentar até o final do ano, porque nós ainda estamos no processo de contratação mediante edital de chamamento público. E ao lado disso, aproveito aqui para anunciar, porque nós temos 2 editais, justamente, Alda, na área de prevenção, para municípios e para organizações não governamentais, com um investimento de 13 milhões para esses 2 editais. Os prazos para recebimento de propostas encerram-se na próxima semana. Então, um internauta que é um gestor municipal ou está envolvido com alguma ONG que queira participar desses editais, os 2 editais atualmente abertos, justamente voltados à juventude, a adolescentes e jovens que trabalhem no município e nas ONGs com esporte e cultura como instrumentos sim eficazes para a prevenção. Podem buscar esses 2 editais na página da Senad, da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que é o www.senad.gov.br. Maravilha. Muito obrigado. Doutor Januário, tem uma pergunta aqui do Davi Salles, ele é de Arapiraca, Alagoas. O usuário deve ser visto como um doente? Veja, o usuário é um dependente, né? O usuário ele tem uma dependência química. Nesse sentido, ele tem que ser acolhido, como disse como já disse o Vitor, para que ele possa tomar a decisão de fazer um tratamento. Né? Então, nesse aspecto, ele pode ser visto como um doente, né? Lato sensu, né? Numa linguagem popular. Agora, realmente a grande dificuldade é a dificuldade dos formatos de tratamento, né, que o Vitor porque principalmente nessa área das pessoas já com uma hipervulnerabilidade, as pessoas, por exemplo, em condição de rua, né, os moradores de rua, eles já têm um grau de fragilidade social e de quebra de vínculos familiares. Então, aí nós estamos falando o problema da droga é quase uma maneira dele sobreviver ao dia a dia como o alcoolismo. Você tirá-lo desse circuito é um trabalho de anos. Esse trabalho de prevenção, né, que a Alda comenta também é muito importante. Agora, realmente no setor saúde não se tem só fechando, por exemplo, o secretário comentou e eu fico muito feliz que as comunidades terapêuticas estejam sendo acolhidas via o Ministério. Mas a grande discussão que se deu é que elas fossem acolhidas pela saúde, né, como foram aqui em São Paulo, né, na cidade de São Paulo. Por quê? Porque elas deveriam fazer parte do tratamento de saúde, mas não há Cristo que consiga construir um consenso em relação a isso, e eu sei bem, né, do que nós estamos colocando. Mas isso não é uma coisa que a gente deva se conformar, secretário. Acho que esse debate ele tem que realmente avançar, porque hoje, além de tudo, a gente vive uma desigualdade muito grande na sociedade em relação aos usuários. Porque o jovem de família que tem posses, que tem condição, ou que consegue fazer aí como é que chama agora? Crossfunding, né? Tem um nome, não é? Mas junta todo mundo para pôr um dinheirinho e tal, mas junta a família para fazer um crowdfunding, não tem o menor problema em tratar um jovem dependente. Tem clínicas, tem remoção, tem psiquiatra, interna, trata, isso é, infelizmente, relativamente comum na sociedade. Nós não conseguimos construir uma política pública consensual que dê conta desse tipo de coisa. Então, não é só... Eu fiz toda essa volta para dizer ao Davi de Arapiraca que não é só o usuário que é doente. Nesse aspecto, o próprio sistema que deve tratar o usuário também não está saudável o suficiente para acolher e dar a ele uma solução ao problema que ele está vivendo. Doutora Alda, qual seria o papel das escolas e da família, tanto no tratamento de um usuário, de um dependente, como na prevenção, para que essas pessoas não entrem no mundo das drogas? Eu defendo tempo integral na escola pública, mas não um tempo integral que a criança ou adolescente fique 8 horas por dia numa sala de aula, não é isso.
A experiência que nós fizemos aqui no governo do Estado de São Paulo, que foi premiado pela ONU, previa 4 horas do adolescente ou da criança na escola, onde há transferência de saber, onde ele vai aprender a ler, a estudar a geografia. E as outras 4 horas do dia em atividades culturais. Nós privilegiamos a cultura diante de muitas opiniões que nos diziam que devia ser esporte. Nós privilegiamos porque a cultura, ela transforma, é o único que pode sonhar. A cultura faz sonhar. E quer coisa melhor do que o sonho para o adolescente? E o sonho junto com atividades em que ele deveria ficar íntegro e saudável para exercer aquela atividade de cultura. Então, a minha receita é uma educação em tempo integral, mas que não feche este menino, esta menina, 8 horas por dia numa sala de aula. Não é isso. É 4 horas na escola, onde há transferência de saber, e mais 4 horas com atividades culturais. A criança vai desenvolver a necessidade. Nas atividades culturais, ela vai desenvolver a necessidade de voltar para a escola e de aprender. Aí é com ela adquire uma segurança que ela não tinha antes, ela adquire força para resolver a sua vida. E nós temos isso comprovado. É uma receita simples, mas que demanda vontade política. Essa vontade política só os governantes é que podem ter. Obrigado, doutora Alda. Uma pergunta do internauta Pedro Goulart, ele é de Brasília, Distrito Federal. Essa eu vou endereçar ao Túlio. Túlio, a legalização da maconha não proporcionaria a perda ainda maior do controle da comercialização da droga? E aproveito para te perguntar qual é o impacto do mundo das drogas na segurança pública e na criminalidade. Bom, começando por essa última, né? E também eu queria aproveitar para dar uns pitacos em alguns comentários nas falas anteriores. Primeiro dizer que esse debate... é palpite, né? Um palpite. Meteu o bedelho. Quer dizer, não é coisa de hippie, não é, quer dizer, eu estou falando aqui né, do Kofi Annan, né, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, George Soros e a Fundação Open Society, economistas liberais americanos, gente relativamente séria, eu diria. Inclusive, é interessante essa participação e essa ênfase dos liberais num dos argumentos que eu não mencionei aqui, que é a questão da taxação, né? O pressuposto é o seguinte: o mercado já existe, né? E o lucro desse mercado hoje em dia só beneficia os traficantes, né? Poderia beneficiar o Estado e com esses recursos você inclusive utilizar para o tratamento dos dependentes, que são uma parcela mínima, né? Quer dizer, a maior parte das pessoas que faz uso recreativo né, não se torna um dependente abusivo, né? Problemático aí, justamente quando se junta, né, com o problema social, é que a combinação se torna explosiva, mas não é o caso da maior parte dos usuários, né? Então, o que se argumenta é que a maconha não só pode não ser a porta de entrada, né, os países que tiveram políticas mais liberais, né, de descriminalização, despenalização, não tiveram impacto significativo no aumento das drogas e de outras drogas, como inclusive eles argumentam que pode ser uma porta de saída, né? Novamente, o Uruguai está recomendando o uso de maconha para dependentes de crack e de cocaína no sistema prisional, e diversos países usam essa política de substituição, né? A metadona e outros, justamente para você ir aos poucos, né? dando são políticas de redução de danos. Quer dizer, não são posturas minhas que eu defendo, estou só fazendo aqui o papel de advogado do diabo, né? Dizer que, olha, a gente está falando com... né? Debatedores e argumentos e evidências científicas, médicas e assim por diante. Do ponto de vista da segurança pública, eu falei, o estrago é tremendo, né? Porque justamente você está ocasionando a morte, né, de muitos usuários, né? Por endividamento, por overdose, né? Por briga entre traficantes de drogas. Então, a gente sabe que hoje em dia, por exemplo,
a legalização da maconha não acabaria, né, de todo com esse mercado, porque embora 80% das vendas do tráfico sejam relativas à maconha, elas respondem só por 20% do lucro, portanto, né, cocaína e crack ainda é a maior responsável pelo lucro, isso continuaria, você não acabaria. Também é um falso argumento dizer que você vai acabar com o tráfico, mas é uma política na área de segurança, que eles chamam de follow the money, né? Não follow the drugs, não siga a droga, siga o dinheiro. Se você segue a droga, você vai chegar no usuário. Se você segue o dinheiro, você vai chegar, né, no grande traficante. Então, é a estratégia de você estrangular o crime organizado pelo lado financeiro. Então, obviamente que a questão tem diversos ângulos, né? É sabido que para uma parte de usuários que tem propensão à esquizofrenia, por exemplo, né, o contato com a maconha pode levar a deflagrar. Agora, é preciso sopesar, né? Realmente, a gente está falando aqui no Brasil de 50 mil homicídios por ano, não se sabe exatamente que proporção, mas uma grande proporção deles derivados, né, do tráfico de drogas, do qual a maconha aí é, pelo menos do ponto de vista quantitativo, a mais importante, né?